Bom dia, meninas, tudo bem? Bom Oi. dia, tudo bem? Então, mais um encontro do Conexão PLE, que é o nosso grupinho para conectar interessados em português como língua estrangeira, né? Sejam alunos estrangeiros, sejam brasileiros que tenham interesse em dar aula de português e sejam outros estrangeiros, né, que se apaixonaram pela nossa língua e também têm interesse de ensinar o português, né? A ideia aqui do grupo é conectar, é compartilhar ideias e conhecimento. Eu tenho uma escola, né, que se chama Escola, em latim o nome, português para estrangeiros. As meninas também têm uma escola, elas têm até não só grupinhos, né, que elas dão aulas em grupos, aulas individuais, e também elas treinam outros professores, sabe? Elas têm uma expertise assim bem específica, né, para ajudar quem quer dar aula de português para estrangeiros. E eu super recomendo. Só que hoje a gente veio falar aqui de uma outra coisa, né? Existe um exame nacional que se chama CELPE-BRAS. Só que eu coordeno a escola, mas eu não sou especialista nessa área, não. A gente tem 3 meninas aqui, 3 professoras que são realmente boas. A Camila e a Lucila, elas aplicaram o CELPE-BRAS. Então, assim, elas têm uma outra perspectiva. Se alguém, além de elas já terem treinado outras pessoas, outros alunos, elas têm esse novo conhecimento. Elas foram convidadas para aplicar, então elas foram treinadas para isso. Então, elas realmente são boas. A Grazi fez um material para treinar as pessoas. E foi muito, por ironia do destino, vou contar, não sei se você lembra como eu te conheci. Lembro, claro. Eu trabalhava numa empresa, né, japonesa, tinha alguns alunos lá, e ela trabalhava em outra escola que também tinha essa mesma empresa como cliente. E daí, não sei como aconteceu, eu só sei que em algum momento a gente passou no corredor e eu falei, você viu o novo material, que era CELPE Sem Segredos, né? CELPE-BRAS Sem Segredos. E maravilhoso, super bem feito, ótimo. Assim, eu não lembro, eu só lembro mais ou menos de eu falando que você falou assim, eu sou a Graziella. Ainda bem que eu elogiei, imagina se eu falo com material. Imagina. Eu fiquei assim, encantada, né? Por conhecer, em desenvolveu todo aquele material riquíssimo, né? Então, conheceu. Depois a gente. A vida foi nos cruzando aí, né? Os caminhos se cruzaram um pouquinho. Então, você já fez uma introdução, já falei demais, eu falo demais sobre isso. Então, vamos lá. Quem vai começar? Não sei. Acho que a Grazi pode meninas, apresentar um pouco. Demais. A Grazi quer falar um pouco sobre o exame, um panorama geral? Tá, eu falo. É o seguinte, quando comecei a dar aula de português para estrangeiros lá no México, foi o meu primeiro contato com o CELPE-BRAS. Foi bem interessante porque eu consegui um caderninho, né, um material próprio do CELPE que na época eles distribuíam, era impresso. E aí eu até cheguei a trabalhar com os alunos algumas atividades de CELPE. Foi muito interessante porque quando eu vim para o Brasil, eu falava CELPE-BRAS e ninguém sabia. Parecia que eu estava falando um grego aí, qualquer. Eu dizia CELPE-BRAS e não conseguia, a conversa não fluía, não dava certo. Eventualmente eu conseguia conversar com alguém sobre CELPE e muitas dúvidas surgiam. Tinha mais perguntas do que respostas naquela época. Aí eu comecei a frequentar. Quando foi isso, Grazi? Isso foi em 2004, mais ou menos. Só para a gente se situar, porque nessa história aí toda já... Alguns anos se passaram. Exato. E aí eu comecei a frequentar os congressos, porque eu comecei a perceber que era o único lugar que eu podia tirar as minhas dúvidas. E comecei a pesquisar também na internet teses que falavam sobre CELPE-BRAS, a parte escrita ou a parte oral da prova, mas as teses eram sempre assim.
Nunca a prova todo, o exame completo, mas sempre um aspecto do exame. E não eram muitas teses. Na época eu encontrei 4 teses e quase todas voltadas para os orientais. Os examinandos eram orientais. Então, aí que eu comecei a pesquisar, ir mais a fundo, indo aos congressos, aí eu passei a conhecer as pessoas, passei a adquirir alguns livros, algumas publicações, sempre falando um pouco do método CELP, mas sempre com a visão do professor ou a visão do estudioso, né, do acadêmico. Nunca a visão contrária, que eu acho que o legal agora hoje é que as meninas vão poder dar um pouco mais dessas visões do aplicador e do candidato também, né? Bom, aí o tempo foi passando, surgiu a oportunidade de fazer esse material, CELP Braço Sem Segredos, que na época o nome foi uma provocação, um pouco do que a gente sentia, que era tudo escondido, tudo difícil. Você não tinha acesso a nada, você não tinha acesso à prova no começo. Como que você treina uma pessoa com uma prova que você não conhece, sabe? Você é professor, você não é adivinho. Exatamente. E a gente não conseguia entender muito bem as coisas. Então, a ideia, esse nome veio justamente nesse momento, né? Bom, depois de muita pesquisa, de muita coisa, a gente conseguiu entender e agora, recentemente, estamos treinando. Eu consegui também treinar mais pessoas ao longo, porque não conseguia nem achar interessados. A realidade do CELP fora do Brasil, principalmente nos países da América Latina, é bem diferente daqui do Brasil, né? Até os interessados, os motivos, o perfil do candidato e as motivações são distintas. Então, isso que a gente vê. Aí, Camila e eu, a gente tem conseguido compartilhar alguns alunos, e é legal porque a gente consegue também trocar bastante informações, e também a gente fica procurando material, fica procurando atividades que possam nos ajudar, além das provas anteriores, né? Para poder complementar, né? Então, claro, dessa experiência toda, Camila, Lucila e eu criamos um outro material, que aí já é um outro enfoque, diferente do CELP Braço Sem Segredos, que é o Por Dentro do CELP Braço, que é talvez mais voltado para o professor, mas na hora que ele vai ensinar, mas também nada impede que o candidato tenha acesso ao material e entenda um pouco melhor. Por que eu digo isso? Porque às vezes o candidato ele quer a resolução pronta daquela atividade. E a gente não fez isso, né, das atividades do CELP. Nós não fizemos. Nós colocamos, nós destrinchamos, colocamos todas as observações, tudo que a gente acha importante que o candidato perceba daquela solicitação da tarefa, mas nós não resolvemos nenhuma tarefa. Tá? Então, essa é o momento que eu vivo, né? Então, com alguns candidatos ao CELP, alguns passam, alguns vão muito bem, o que é bastante, é uma tarefa árdua, bastante difícil. No meu ponto de vista, é bem pesado, porque, assim, pode abordar qualquer tema, né? Desde que não seja política, assim, né? Então, assim, você tem que ter bagagem para isso. Uhum. Né? Porque eu vejo muito, por exemplo, eu basicamente só dou aula para executivos. E eu lembro que teve uma das provas, eu lembro que era sobre plástica no Brasil, sobre o pitangui. Uhum. Assim, como é um assunto que os meus alunos não têm interesse, então é uma coisa que eu não trabalho. Não é que ele não vai conseguir, mas muitas vezes ele vai até ser avaliado não tão bem, por ser uma coisa que ele nunca foi exposto àquele conteúdo. Então, assim, quando é para o CELP, eu sempre falo, olha, vocês vão ter que ampliar aí, né, a leitura, vários assuntos, porque a gente não sabe exatamente o que vai cair. Sim. Então, assim, você tem que estar preparado para o que vier.
Mas isso já criou várias polêmicas mesmo. Teve uma vez que o tema foi de cine materna, né? Não sei se vocês já viram. E isso criou uma polêmica, porque como é voltado para as mães, e aí os homens tiveram dificuldade para entender essa situação. Então, assim, eles, na verdade, avaliaram a prova, né? Falaram assim, não é possível um estrangeiro fazer esse tipo de prova, porque, na verdade, ele não está nessa realidade. Não é nem por causa que ele é estrangeiro, porque realmente ele não vive essa realidade da mãe, que, né, da mãe, né, que tem um filho pequeno e tudo mais. Então, assim, parece que a partir daí eles começaram a mudar um pouco, colocar temas mais gerais também, né? Enfim, tem se pensado nisso também. Mas também, dependendo no meu ponto de vista, tá? Eu não fui treinada nesse negócio, deixar bem claro aqui. O meu ponto de vista de leiga, do outro lado, né? Fazendo o advogada do diabo, quando a gente está avaliando um nível avançado, né? Porque a gente fala, quando você fala que você é proficiente em inglês, por exemplo, não tem essa. Olha, gente, eu sou só proficiente em economia política, mas não pode falar de educação de criança porque eu não sou mãe, entendeu? Se você realmente é um proficiente, está ali, porque a gente sabe, em inglês, a gente tem milhares de testes que avaliam assim, diversas habilidades e diversos níveis, né? É que ainda o Brasil, eu acho que a gente está num momento embrionário, né? Que está começando a crescer, como a importância do português está começando a crescer cada vez mais. Mas é tudo muito novo se a gente compara com a língua inglesa, por exemplo. Né? Eu acho, se for não, vamos lá, avançado, proficiência, né? Eu acho que a pessoa, né, se for um homem, tem que saber. Então, assim, vai poder falar sobre a amamentação materna, porque ele nunca, né? É você exposto, se você é proficiente, você é proficiente. Esse é meu ponto de vista também. Se alguém também não concordar, pode falar. Mas o CELP também ele não vai avaliar a opinião do candidato, a informação técnica sobre a amamentação. É uma tarefa e hoje eu acho que a prova mudou bastante. Então, você consegue falar sobre determinado assunto? Você precisa enviar uma carta para tal pessoa sobre determinado assunto. Você entendeu o que é para fazer? Você fez o que foi pedido? Eu acho que é muito mais uma questão de interpretar a tarefa que foi te dada do que, de fato, abordar um assunto específico e tal. Então, nesse sentido, eu tenho a sensação, pensando nos meus alunos que eu preparo para a CELP, que eles dão uma aumentada no que é o CELP. Meu Deus, mas eu não entendo nada sobre mobilidade urbana. Eu não entendo nada sobre blá, blá, blá. Não, mas assim, você entendeu o que é para fazer? Você sabe escrever um artigo? Você sabe escrever uma carta, um e-mail, uma publicação para um blog? Ótimo, meio caminho andado. Você entendeu quem é você e para quem você vai escrever? Perfeito, tá pronto, tá feito. E recolhendo as informações que os textos te dão, mas assim, é minha opinião sobre a amamentação, eu no ponto de vista de mãe. Porque a ideia é que não só mães consigam escrever sobre o assunto, né? Falar sobre um assunto de uma forma mais geral. Então, essa é uma primeira impressão que eu tenho dos alunos que eu preparo. Nossa, mas eu não sei nada sobre esse assunto. Eles entram em pânico, é para saber. Eles entram em pânico. Ok, calma. A tarefa, se você conseguiu interpretar 100% que a tarefa te pede, tá pronto. Porque é um roteiro. Você é tal pessoa, você tem que escrever sobre tal coisa para tal pessoa. Acabou. E é interessante também avaliar que a avaliação ela não é texto por texto, é uma avaliação global a partir das 4 tarefas que você fez. Então, não é uma notinha para cada uma, não, uma avaliação global, do contexto global. Então, às vezes um tema vai ser mais difícil, mas outro vai ser um pouco mais fácil. E vai existir uma nota global a partir disso. Então, eu tenho a sensação que é uma prova muito difícil, mas também é mais fácil do que parece. Quando você entende, né? Exatamente. Quando você entende toda essa lógica. Eu acho que é essa proposta que a gente tem, né? De esclarecer nesse sentido. Olha, não é só... Tem algumas coisas que são próprias, típicas
específicas do CELP, que talvez não seja, por exemplo, quando você trabalha um gênero textual, porque o CELP, por exemplo, ele não vai cobrar a íntegra do gênero textual, da maneira como a gente ensina ou aprende, né? Mas sim, é mais ou menos um balizador, vamos dizer assim, não sei se as meninas concordam, mas é um balizador para que você tenha algumas características mais ligadas a nível de formalidade, mais ligadas a argumentação ou descrição, se o texto é argumentativo ou descritivo, narrativo. Eu acho que isso é o que é mais importante, né? Não sei se as meninas querem acrescentar. Não, totalmente. Mas esse uso da linguagem, né? Se você sabe distinguir o que é uma linguagem formal, o que é uma linguagem informal, principalmente, né? Você faz essa diferença também, principalmente para os latinos também, né? Se eles conseguem, para quem fala espanhol, principalmente, saber, né, a parte do português, as diferenças do português e do espanhol, né? E eu acho que assim, que nem dessa vez participando até como aplicadora, né, da prova oral, deu para perceber bem essa parte, assim, que nem a Camila está falando da opinião, que não é importante, não é a opinião, mas realmente a fluência do candidato, quanto ele consegue se expressar, porque ele pode falar realmente assim, é a expressão, né? O mais importante é a expressão, ele conseguir se expressar no idioma dele. E sobre, enfim, diferentes assuntos, a gente seleciona os assuntos mais adequados para cada candidato, mas realmente, assim, o importante é que ele fale. A gente dá sempre essa dica, fale. Fale que é mais importante. Eu tenho uma pergunta para as meninas. Se durante o teste, a prova oral, aconteceu alguma vez, ou nenhuma, várias, qual a incidência da pessoa falar na língua materna dela, principalmente espanhol, e ela nem se dá conta que está falando em espanhol, porque a interferência da língua materna ou língua ponte, se for uma língua muito próxima, como as latinas, às vezes a pessoa nem se dá conta, acha que foi super bem. Entusiasma, isso acontece muito, isso acontece muito nas aulas, né? Eles começam, por exemplo, em espanhol, a entusiasma no meio do assunto e muda para Exato. Você fala, volta. Isso. Só que no CELP você não vai mandar a pessoa que está sendo avaliada voltar, né? Não dá. Eu não sei a Lucila, mas isso aconteceu muitas vezes comigo durante a aplicação do CELP. Legal. Prova oral, né? Nós somos aplicadoras da prova oral. E sempre com falantes de espanhol, inclusive é uma recomendação, um estado mais de alerta que a equipe do CELPE-BRAS nos dá, cuidado com falantes de espanhol, e às vezes se você não fala espanhol, eu até fico meio assim na dúvida se a sua avaliação vai ser tão pontual, porque realmente são línguas irmãs, né? Mas acontecia demais, assim, conversa normal, entre amigos, tomando um chá da tarde, falando tudo, 1000 opiniões, mas infelizmente no fim, na hora da avaliação, não é uma nota positiva e super alta, porque você identifica que a pessoa ficou falando espanhol o tempo todo. E é uma pena, né? Porque por ser espanhol, você entende tudo. Então você fala, tô arrasando, tô falando noite. E é difícil tirar isso, né? Chega um estado que já é uma petrificação mesmo do idioma. Eu brinco bastante com os meus alunos falantes de espanhol. Você chegou no Brasil, primeiro pé que você colocou no aeroporto. Você chega para o balcão de informações e fala, eu tenho uma pergunta, por favor. A pessoa te entendeu, você foi entendido, tá tudo certo. E você vai falar para o resto da sua vida a palavra pergunta e não pergunta. Então, isso é muito comum com os falantes de espanhol. E eu vi bastante isso no CELP também. Sim, é quase uma guerra, né, durante as aulas, porque o que eu falo, você falando, às vezes é até a interlíngua, porque às vezes não estão nem falando espanhol, eles criam uma coisa que não existe nem numa e nem outra. Então, tem que fala em espanhol, que coloca, tem um outro que cria do além. Eu realmente falo, isso é espanhol ou isso é invenção? Porque assim, a gente acaba aprendendo também espanhol com os erros, né?
Sim. E eu peguei, assim, pessoas que já estão há muito tempo aqui no Brasil, né? E realmente, como elas se comunicam já dessa forma aqui no Brasil, então, elas não se corrigem muito, né? Durante as aulas, porque realmente as pessoas já as entendem assim, né? Então, por exemplo, situações básicas como usar Joe em vez de eu, né? Então, assim, são coisas realmente básicas, né? Então, que realmente, que como a Camila falou, né? Eles já falam assim, para a gente ficar atento a essas pessoas, a gente acaba realmente identificando que não tem a proficiência do português, né? Nenhuma proficiência do português, né? E realmente, assim, elas se empolgam tanto, e você entra nesse clima para a pessoa ficar à vontade, logicamente, durante a prova, né? Para ter uma naturalidade durante a prova, mas realmente, infelizmente, ela não consegue, né? Gente, eu acho que a gente vai ter que fazer vários encontros sobre o TEL. Vamos fazer. Vale a pena. Fica, assim, só vem pergunta, assim, sem parar. Antes da gente ir um pouquinho mais, eu só queria saber como que rolou essa coisa do convite para vocês para vocês aplicarem. Gostaria que vocês me falassem onde vocês aplicaram e um pouquinho assim, como é feito, porque eu sei que tem, assim, o pessoal faz tudo muito bem feito, né? Então, assim, eu quero saber como que foi esse treinamento, né? Enfim, o que vocês puderem falar, a gente sabe que algumas coisas são coisas de bastidores, né? Mas o que vocês puderem compartilhar, a gente ficaria feliz, né? Saber. Sei como a coisa toda rolou, mas enfim, eu quero que venha de vocês. Eu acredito que a maioria das informações sejam confidenciais e depende muito de cada posto aplicador. A gente aplicou no posto... Mas assim, vocês foram treinados? Como vocês foram selecionados? É porque assim, acho que é importante, né? Eu posso contar um pouquinho, né? Na verdade, eu tive uma professora na minha escola, que ela trabalhou para mim muito tempo, uma pessoa muito, muito competente. Aí, depois, a vida mudou, enfim, ela deixou de trabalhar comigo, mas sempre ficou muito um respeito e uma amizade, né? Porque, assim, o legal, pelo menos, todo mundo que vem trabalhar comigo acaba se tornando amigos, né? Aí depois também eu mudei, então não estou mais no Brasil, mas ela sabe que eu tenho a escola, ela sabe que eu prezo muito por professores de qualidade, não é à toa que eu tenho as meninas aí, né, que a gente tem um monte de parceria, um monte de coisa legal. E ela falou assim, Aira, estamos precisando de pessoas para aplicar o CELP, né? Você conhece? Eu falei, eu vou passar para o meu grupinho. Só que o que aconteceu? Eu passei para os professores que trabalham comigo, outros que já trabalharam, que eu sei que são pessoas boas, mas também sei que nem todos foram selecionados, né? Obviamente, eu não sei qual é o critério que foi usado lá, mas eu queria saber se vocês mandaram o currículo, sabe, se teve uma pré-entrevista, acho que isso não deve ser segredo, né? É importante a gente mostrar que é um exame muito sério, entendeu? Não é que colocam lá qualquer um para avaliar, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Tem muito brasileiro que acha que só porque é nativo que pode dar aula de português. E isso é um mito, né? Assim, isso até desqualifica a gente. Por quê? Porque tem um monte aí no mercado de professor de português que é péssimo, entendeu? E daí depois, às vezes, colocam a gente... Ou que não está focado no estrangeiro, né? Porque é bem diferente a abordagem, a maneira como a gente explica a gramática, temas da gramática que para a gente são muito naturais, como o uso de artigo, se é masculino, feminino, para a gente ninguém vai ensinar isso na escola, na universidade, porque isso é tão óbvio. Mas é a primeira coisa que esses estrangeiros precisam é entender esse tema. Se você pegar um Bechara, o Sintra, os Bambambam, não tem essa explicação. Não tem nenhuma. E se tem, é uma pincelada de uma forma assim, é uma abordagem com outra intenção, com outro foco, que não tem nada a ver
explicar o porquê de uma palavra ser masculina ou feminina, porque você tem que pegar a origem de cada palavra para entender, é meio assim, às vezes, Exato. né? Principalmente aquelas que Então, são exceções. eles perguntaram, por exemplo, se quanto à formação, né, experiência, Tá. mas Vocês também mandaram um tem currículo primeiro ou não? Não, Não? Tá. eu mandei depois. Mas, na verdade, eles dão muita importância para um curso que eles fazem pelo Moodle, que é um curso, eu gostei bastante desse curso, entendi bastante sobre o CELP. Então, se você não for aprovada no curso, você não consegue ser avaliadora. Eu fiquei sabendo de algumas pessoas que Entendi. realmente Então, você não faz um curso conseguiram e se você fazer. for aprovada Existe nesse uma avaliação. Exatamente. Se ah, você for aprovada nesse curso, inclusive no curso tem as avaliações as avaliações, né? E se você não for aprovada, realmente você não consegue. E eu achei o curso bem completo mesmo. Ele dá diferentes exemplos assim de situações reais, né? Para que você possa analisar cada situação. Achei muito bom. E aí, a partir daí, realmente que é selecionado. porque isso é muito importante que as pessoas saibam que é uma coisa muito séria, entendeu? Aham, com certeza. Tem mudado, que tem melhorado, mas igual, sabe, a gente já vê a cadeia, quem eles contataram, são pessoas que são respeitadas no mercado, pegaram as recomendações, levaram para fazer um curso e selecionaram, né, para avaliador quem realmente passou, quem realmente os melhores, né, que eles perceberam que se encaixam, né, para fazer um bom trabalho. Então acho isso bem bacana. Posso fazer mais uma pergunta? Qual é o perfil desses candidatos? Quer falar, Lucila? Vou falar rapidamente, então depois você complementa, ok? Tá bom. Então, na verdade, o perfil, né, que eu atendi, assim, né, como avaliadora lá, como aplicadora, foi um perfil, assim, de refugiados, né? A maioria de refugiados e de diferentes nacionalidades, principalmente africanos, né? Tinha africanos, sírios, haitianos, né? De diferentes idades, inclusive tinha até uma garota de 18 anos, até um senhor de 50. Então, assim, esse foi o grande perfil, assim, né? Que eles realmente precisam se naturalizar, né? Aqui no Brasil. Tinha alguns que já estavam há muitos anos aqui. Alguns médicos cubanos também. Uma pergunta, para se naturalizar precisa, né, ser proficiente, né? Eu escutei isso. Precisa do Uma CELP. lei nova. Tá, é uma lei Nova nova, não, vai fazer um exatamente. ano, acho. No final do Exatamente, ano eu passado. escutei isso. Tá, Ah. interessante. Mas acredito que, como a gente aplicou em São Paulo, é um dos maiores postos, é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, talvez não perca só para a Colômbia. Tá. Aí deu uma cortadinha aqui. A gente aplicou em São Paulo, então é uma realidade um pouco diferente de, sei lá, o posto da Colômbia. Eu imagino que as pessoas que passam na Colômbia é outro perfil. Mas aqui em São Paulo é de fato uma miscelânea. Então tem realmente de tudo, de tudo. Desde a menina latina que faz a administração na universidade, até o haitiano que perdeu tudo no Haiti, precisou vir para o Brasil para refazer a vida. Então, foi uma experiência humana muito interessante para mim. Eu saí de lá renovada. Eu tô até arrepiada, né? Porque assim... Não, são muitas histórias. Né? O jovenzinho que está fazendo medicina aqui, que você vê que tem uma vida boa no Brasil. E aí, do outro lado, o árabe que o pai foi preso por ser contra o governo, morreu na prisão. Então, assim, era o tempo todo uma enxurrada de informações. E também é uma coisa que a gente tem que estar muito preparado, porque não pode virar uma sessão de terapia, né? Uma avaliação. Claro. Então, tem que ser neutro também, para ser justo, né? Exatamente.
Se a outra pessoa dá uma opinião sobre algo que você não concorda, você não pode ficar, nossa, meu Deus, que absurdo isso que você está falando. Mas, de fato, a gente fez a aplicação na Metodista, então era todo tipo de pessoas. Até é um pouco mais raro, mas também tem aquela pessoa que faz porque quer ser avaliada, não precisa do CELP, mas quer saber como que está o nível dela. Gente que precisa da documentação, mas eu acredito que um perfil maior, de fato, sejam essas pessoas ou refugiadas ou que precisam da naturalização, precisam de um passaporte brasileiro, porque é mais aceito em outros países, enfim, é de tudo. Então, foi muito, muito interessante. Vou fazer que nem a Aira, também quero fazer complementar. Eu acho que o perfil aqui no Brasil, pelo que as meninas estão falando, é bem essa característica, né, do refugiado, ainda mais agora, nessa época. Mas, fora do Brasil, eu noto que o perfil é um pouquinho diferente, porque tem tem 2 programas de incentivo ao estudo aqui no Brasil, que é o chamado PEC-G e PEC-PG, que é a PEC, para quem quer fazer graduação no Brasil, todo financiado pelo Ministério da Educação, então são bolsas que são dadas, e então aqui na América Latina a gente tem postos aplicadores enormes com esse público, com essas pessoas que querem vir estudar aqui, né? Recentemente estou tentando ajudar uma moça da Guiné-Bissau que está com problema para a emissão do certificado, tá uma novela, e ela fez, e assim como ela, foram 10 pessoas que fizeram o CELP no posto de Guiné com essa intenção de virem todos estudar aqui no Brasil. Nas mais diferentes universidades, são universidades geralmente federais e são credenciadas para poder participar do programa, a universidade tem que estar credenciada. Aí tem toda uma legislação. E mesmo nos outros países, né, não sei se isso como rola ainda, a gente sabe que para o mestrado você tem que ser proficiente numa outra língua, né? Então, assim, as pessoas dos países que falam espanhol passem o português, né? Não dá para comparar, você consegue se tornar proficiente muito mais fácil em português do que em inglês, ou alemão, ou francês. Né? Sim. Então, eu acho que isso também é uma coisa que rola muito nas pessoas, porque eu vejo assim na escola, às vezes eu recebo muito e-mail, você emite certificado? Eu falo, eu emito, mas assim, não quer dizer nada meu certificado, eu tenho que ser honesto. Eu falo, gente, é um papel que qualquer um, né, tem uma empresa, vai e emite, que fulano de tal cursou 50 horas, 100 horas, 200, e não quer dizer nada. Eu falo que realmente, se você quer um papelzinho que tem valor, tem que ser o CELP, porque aquilo, sabe, aquilo tem valor, aquilo é o que é aceito pelo governo, para você entrar numa universidade, aquilo que realmente diz que você é proficiente, né? É igual nos Estados Unidos, quando você quer estudar aqui, você tem que ter o TOEFL. Não adianta você falar, eu estudei, sei lá, na escola, na cultura, se você fez os exames de proficiência, só que é o exame, né? É o certificado. Agora, se você só falar, olha, eu estudei minha vida inteira na cultura, ou no seu LEP, ou na escola da esquina, não quer dizer nada. Né? Então, você precisa desse papel, você tem que fazer o CELP. Se você não precisa, eu falo, grande parte do meu público não precisa. O que eles precisam é falar, porque eles precisam ganhar dinheiro, eles precisam fazer negócios em português. Né? Tem um outro caso perdido que até tem interesse, gosta de estudar, sabe? Porque gosta do desafio, da motivação mesmo. Que eu acho super bacana. Mas que legal, gente. Muito, muito legal essa experiência de vocês. Foi muito bacana mesmo. Até queria aproveitar para agradecer a Aira, né? Sim, obrigada. Eu conheci a sua professora também, que foi um amor também, conheci. Ela é muito legal, né? Ela é muito legal, foi ótimo, assim, ela me ensinou muita coisa, porque nós fizemos juntas, inclusive, a avaliação, foi muito bom mesmo. E, gente, eu tenho que ir, daqui a pouco eu tenho uma outra reunião,
Mas eu já vou fazer o convite aqui, porque daí, assim, em público, não dá para elas falarem não, entendeu? Uma coisa que eu gostaria muito, Grazi, que se você pudesse mostrar talvez um capítulo do seu material, para que as pessoas conheçam, sabe? A gente compartilha aqui a tela, eu acho que seria bacana, né? E depois as meninas que aplicaram também, a gente poderia também mostrar uma prova do CELP, do que está aí, está na internet, né? A gente pode até passar bonitinho o link para as pessoas terem acesso a essas provas, né? E a gente compartilha, só porque, assim, uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente mostrar. Eu acho que seria bem bacana. E a ideia mesmo do grupo é a gente compartilhar o que a gente tem de melhor. Né? Então, já vi que vai ter uma parte... Ela cortou. Mas vai ter uma parte 2, né? Vai ter que ter. Vai ter parte 2, parte 3. Porque, assim, eu acho que uma